Não é de hoje que as prefeituras brasileiras passam por dificuldades financeiras. Dados da CNN, a Confederação Nacional dos Municípios, mostram que apenas nos primeiros 4 meses de 2020, mais de 800 prefeitos já haviam estourado o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para despesas. Veio a pandemia e a situação complicou mais. Queda de arrecadação por causa do isolamento social, fechamento do comércio e o aumento de despesas, principalmente em saúde e assistência social. Nós conversamos com deputados federais sobre esse cenário. Os parlamentares participam ativamente desse momento de eleições municipais. Participam primeiro dando um balanço daquilo que fizeram pelo seu município. 4 temas que interessam diretamente aos novos prefeitos passam necessariamente pelo Congresso Nacional: o marco do saneamento básico, a reforma tributária, o Pacto Federativo e o novo Fundeb. Com os cofres vazios, a administração pública aposta nos investimentos que deverão vir por meio de parcerias público-privadas, como é o caso do saneamento básico. Sancionado em julho deste ano, o novo marco legal vai permitir que a iniciativa privada também atue nesse setor. Um veto do presidente Jair Bolsonaro impede que as atuais empresas estatais renovem seus contratos sem licitação com os municípios, mas isso ainda pode ser derrubado pelo Congresso. O novo marco legal do saneamento básico, que impacta diretamente em como vão ser feitos os contratos entre as prefeituras, em alguns casos pools de prefeituras, e as empresas de saneamento. Algo que é uma vergonha no Brasil e que a gente precisa muito que esse marco legal, já aprovado e sancionado, agora seja decidido de uma vez por todas a questão do veto, que muda muito para muitos estados, muitos municípios, fazendo com que essa pauta não avance como deveria. Nós vivemos um momento triste, onde que as empresas públicas não funcionam. Falta água, falta esgoto, criando um grande transtorno nas grandes cidades. Isso vai possibilitar novos investimentos estrangeiros, para dar saneamento, que é investimento na ponta. Cada real investido em saneamento é menos R$5 investido em saúde. O marco do saneamento é importante, mas o que garante que pequenas cidades, sem organizar consórcios, sem ter uma liderança organizando, vai ter investimento privado? Quem é que vai investir numa cidade de 5 mil habitantes, de 6 mil habitantes? O Pacto Federativo é um conjunto de regras constitucionais que determina as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recursos e os campos de atuação da União, dos estados e dos municípios. O pacto está numa proposta de emenda à Constituição enviada há 1 ano ao Congresso e define, por exemplo, como os tributos arrecadados pela União serão distribuídos entre os 3 níveis de governo. O Pacto Federativo é fundamental para gerar equilíbrio entre os estados, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, respeitando seu tamanho e sua vocação. Por isso esse debate, que se arrasta há anos no Congresso Nacional, precisa ter a participação dos governadores e a sensibilidade de todos os governantes brasileiros. O Pacto Federativo nunca houve, ele só chama Pacto Federativo, mas ele é um pacto em prol da União. Os maiores impostos ficam contidos pela União, a estrutura de comando, de controle e de dependência está na mão da União. Nós temos que ter marcha de prefeitos para vir de pires na mão, para buscar dinheiro na União, porque o Pacto Federativo, ele privilegia a União. A reforma tributária, em discussão numa comissão de deputados e senadores, vai mexer nesse sistema de impostos. No caso das prefeituras, pretende acabar com o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é o principal pilar das finanças municipais, e criar um imposto sobre valor agregado. A grande preocupação dos prefeitos é na divisão dos impostos arrecadados. Qual vai ser a parte que cabe a cada ente da federação? Por isso é fundamental a participação dos prefeitos e governadores nesse debate. Mais de 70% dos municípios do Brasil são pequenos, mais de 90% são pequenos e médios. Então não há que se discutir reforma tributária pensando na grande indústria. Ele tem que pensar na pequena indústria, que são as indústrias de pequenas cidades. Ele tem que pensar na tributação do comércio e do serviço, que essas pessoas fiquem empregadas no comércio e no serviço.
Na área de educação, a esperança de recursos vem do novo Fundeb, aprovado e promulgado pelo Congresso em agosto. A nova lei que tornou o fundo permanente ainda precisa ser regulamentada e prevê mais dinheiro da União para os municípios. É uma maneira de ajudar e de investir na educação, mas é muito preocupante ainda os valores e a distribuição desses valores para os municípios. Não são todos os municípios atingidos pelo Fundeb. Os valores não promovem ainda o crescimento e a melhoria das pequenas cidades. Foi votado, aprovado na Câmara, com o nosso apoio, porém agora precisa regulamentar. Essa regulamentação é difícil que aconteça até o final do ano. Caso isso não aconteça, tem grande chance do recurso não chegar lá. Você garante investimento na ponta. E o prefeito tem a tranquilidade de saber que vai poder enfrentar o problema da educação pública na sua cidade.